Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para fazer alguns esclarecimentos sobre quem somos como igreja, o que nós pensamos, quais são os valores que nos norteiam. E para ser mais específico ainda, eu vou gravar 4 vídeos falando sobre os 4 valores que norteiam a cultura da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa organização. O desejo do meu coração e o que nós temos entendido de Deus como igreja é que a nossa igreja tenha no seu ambiente, na sua cultura, a externalização desses 4 valores aqui de forma muito intensa, de forma muito vívida, de forma muito perceptível. E o primeiro deles é ser uma igreja criativa. Então hoje eu vou falar sobre isso. Você deve ter percebido que, obviamente, que com o passar dos anos, muitas coisas vão mudando. Um exemplo, a gente, alguns anos atrás, pelo menos uns 25, 30 anos atrás, a gente escutava música através do disco de vinil. Depois do disco de vinil, veio, né, a fita cassete, quem lembra disso? Depois da fita cassete veio o CD player. Depois do CD player veio o mini CD player. E depois do mini CD player veio o MP3. E hoje a gente escuta música, a maioria das pessoas absolutas, por mídias de streaming, né? Como, por exemplo, o Spotify. Então, as coisas evoluem, as coisas mudam. E a gente precisa conseguir se comunicar com os nossos dias. Eu não tenho como querer o alcance sendo a mesma ou exercendo ou funcionando da mesma forma que uma igreja funcionava há 40 anos atrás, 30 anos atrás, até mesmo 20 anos atrás, porque o mundo mudou muito, né? E uma consequência também da pandemia que depois disso acelerou o processo de uma forma muito mais intensa. A gente nunca na história da humanidade teve uma vacina descoberta em menos de um ano. O avanço tecnológico, né, é absurdo, as coisas mudam de forma muito acelerada, o mundo muda hoje muito mais rápido. A gente tem toda a questão das mídias sociais, das redes sociais, né? A mudança, por exemplo, até no jornalismo, a gente hoje tem um outro foco, né? Para a gente, por exemplo, antigamente eu torço para o Vasco, para a gente ter notícia do Vasco era, sabe, tinha que comprar o Jornal dos Esportes, o Lance, esperar o Globo Esporte ali um pedacinho para falar. Hoje a gente tem canais no YouTube, jornalistas esportivos cobrindo especificamente o Vasco, notícias o dia inteiro sobre o clube. Então o mundo mudou muito. E a nossa igreja ela precisa ser, de fato, comunicativa com esse tempo. E aí a gente deseja fazer isso usando a criatividade. E aí a gente tem algumas percepções, né? A Bíblia fala que lá em 1 Crônicas, capítulo 12, que os filhos de Zacar, eles conseguiam ler o seu tempo e por isso eles conseguiam fazer com que Israel entendesse para onde deveria de ir e assim eles serviam o seu tempo. A Bíblia diz que Jesus, olhando a multidão, falou de forma assim, chamando a atenção a eles que eles conseguiam entender se ia chover, se não ia chover, olhando, né, os fenômenos naturais e não conseguiam ler o seu tempo, entender. Jesus criticou isso. A gente precisa conseguir ler o nosso tempo, ir lendo em oração, discernindo em Deus para a gente ser extremamente relevante. A Bíblia diz que Davi serviu a sua geração. A gente precisa servir a nossa geração. E o nosso desejo é servir a nossa geração. E para isso, não é? A gente tem feito coisas ou atividades ou usando ferramentas que são para os nossos dias, como por exemplo, a gente tem o nosso CCM, que é o nosso curso de capacitação ministerial, onde nós estudamos a palavra de Deus, funcionando no domingo pela manhã e a quarta-feira à tarde. A gente deseja que os irmãos cresçam através da palavra. Muitos irmãos não podem vir domingo de manhã, ou porque trabalham, ou porque às vezes estão muito cansados de uma semana inteira de trabalho.
mas eles podem vir na quarta-feira à noite, porque a mesma aula que é ministrada domingo de manhã é ministrada na quarta. Outro exemplo, a gente tem desenvolvido projetos nas redes sociais, na internet, como, por exemplo, o De Bem com a Bíblia, que é um podcast para instrução bíblica, para aprofundamento bíblico. Então, aonde as pessoas estiverem no seu deslocamento do trabalho, elas podem acompanhar no outro momento, que mesmo que não seja ao vivo, elas podem estar, vai estar lá gravado. As nossas celebrações são transmitidas ao vivo. A gente tenta ser criativo na recepção, ao recepcionar os irmãos. Sempre tem uma dinâmica nova, a turma da recepção se esforça lá para isso. O nosso ministério infantil tenta ser criativo na comunicação, na fala com as crianças. Então, eles estão sempre se aperfeiçoando, procurando a melhor forma para poder, dentro da linguagem deles, oferecer o estudo da palavra de Deus. A gente tem os nossos discipulados, as células acontecendo durante a semana, que são ferramentas criativas para uma sociedade que cada vez mais busca uma coisa menos religiosa, menos metódica, é algo mais informal. Então, nós temos a nossa igreja investindo no mobiliário, no sentido de que a gente precisa ter uma comunicação visual para os nossos dias, né? E assim a gente vai caminhando, desejando ser uma igreja criativa, né? As nossas celebrações são mais voltadas para o nosso público-alvo, né? Nós estamos no subúrbio do Rio de Janeiro, então a nossa interação deve ser movida dentro desse propósito de alcançar essas pessoas, dentro dessa localidade. Então, nosso estilo musical, todas essas questões são levadas em conta. Nossa igreja tem o desejo de ser uma igreja criativa. A gente, por exemplo, inovou aqui dentro da nossa região, fazendo o que nós temos chamado de evento pós-culto. A gente tem feito eventos uma vez por mês, pelo menos, pós a celebração, onde esses eventos têm funcionado como evangelização, né, para convite. Por exemplo, a gente fez um churrasco mês passado, mês retrasado a gente fez um rodízio de pizza, a gente convida amigos, isso funciona de uma forma evangelista, mas também como uma forma de comunhão entre os irmãos. Então, a gente tem tentado se aperfeiçoar, né, para da melhor forma possível servir a nossa geração. E esse é um dos valores da nossa igreja, é desenvolver a criatividade, tentando da melhor forma possível, lendo o nosso tempo, sendo resposta de Deus para os anseios dos nossos dias, das pessoas que vivem aqui. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado você nesse primeiro momento, e depois a gente vai ver um segundo vídeo, uma igreja relacional, porque nós queremos ser uma igreja relacional. Deus abençoe, obrigado pela sua atenção. Até o próximo.